Opa, opa, opa! Parece que mais uma vez o Trump estava certo e o sistema midiático que quer promover a guerra, quer continuar aquele massacre insensato, estava errado. Zelensky voltou atrás e agora admitiu que não consegue fazer nada sem o presidente Trump. A gente acompanhou aquela reunião que eles tiveram semana passada e viu como foi desastroso, né? O Zelensky chegando ali junto com o Donald Trump, junto com o J.D. Vance, que é o vice-presidente americano, e tentando impor os seus termos para uma guerra que, convenhamos, a gente já viu que não tem mocinho e não tem bandido ali. Se você tá tentando chegar e fazer uma análise nessa guerra Rússia-Ucrânia como se um lado fosse bom e o outro mal, você já começou muito errado. Há várias coisas que a gente não pode mostrar aqui, até por causa de questões do YouTube, né, que derruba o vídeo, enfim, mas vocês podem pesquisar, principalmente no Twitter, digite Zelensky, digite e você vai ver como, inclusive, jovens ucranianos estão sendo sequestrados e obrigados a servir nessa guerra sem sentido que o Zelensky, junto com esse pessoal da União Europeia, quer manter, né? Eles têm interesse em perpetuar essa guerra e eu vou explicar por quê, pessoal. Mas antes vamos fazer a análise aqui, né, que eu tinha prometido para vocês. Isso foi logo depois da reunião que ele teve com o Trump, onde o Trump deixou muito claro: olha, você não está em boas condições, você quer que a guerra continue, é uma guerra sem sentido, não tem como a Ucrânia ganhar, e a gente tem a possibilidade de intermediar um cessar-fogo, só que os Estados Unidos não vão ficar mais enviando dinheiro para vocês, né? Obviamente o Putin é um picareta, um ditador tão grande igual o Zelensky está se tornando. Obviamente não há lado certo ali, se você for analisar a fundo essa guerra. No começo, por uma questão ali de empatia, muitas pessoas até ficaram corretamente do lado da Ucrânia por se tratar de uma invasão. Mas se você for ver todo o contexto e tudo que se tornou depois, o Zelensky, por exemplo, hoje em dia é um ditador. Ele cancelou as eleições no país dele. O país dele está sem eleições. Tá? Só para vocês terem uma ideia. E outra coisa também é que o Putin jamais aceitaria, por exemplo, um país que faz parte da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, ali do lado, sendo seu vizinho. Assim como os Estados Unidos ou qualquer país da OTAN jamais aceitaria um país abertamente comunista e aliado da Rússia sendo seu vizinho, né? Se o México amanhã decide entrar pro bloco, não existe, né? Mas se existisse, entrar pro bloco soviético, ou pro bloco comunista, ou pro bloco russo de interferência de emancipação política, digamos assim, Estados Unidos não aceitaria e foi isso que a Rússia fez. Claro, há milhões de outras variáveis aí que a gente tem que levar em consideração, mas o que eu posso dizer é que não há mocinho e não há bandido nessa situação. O que a gente tem que fazer é parar a guerra e fazer com que tantos jovens russos e jovens ucranianos parem de morrer nesse combate sem sentido. Aqui a CNN, claro, né? Tinha que ser CNN, é ruim aqui, é ruim lá fora. Europeus abraçam Zelensky após dele ter sido vilipendiado sob Trump. Então eles tentaram vender isso aqui, e vocês têm que entender, pessoal. Acho que talvez aqui é a parte mais interessante, mais reveladora de toda essa situação. Por que esse pessoal aqui correu para abraçar o Zelensky? Todos esses fomentadores da guerra, né, warmongers, que o pessoal chama em inglês. Em inglês o termo é warmongers. Aqui seria fomentadores da guerra. Eles tentaram fazer uma oposição coordenada ao Donald Trump, só que não deu certo. Por que não deu certo? Primeiro, todos esses países aqui dependem do orçamento americano de defesa para proteger os próprios territórios. Todos esses países aqui dependem do orçamento americano, do dinheiro do contribuinte americano, que estão cansados, que elegeram o Trump justamente para que não tivesse o dinheiro sendo desperdiçado em guerra sem sentido. Então, a gente tem aqui Macron, a gente tem aqui o Trudeau, tem o primeiro-ministro da Inglaterra. Então, tem uma sequência de pessoas aqui que foram apoiar os Zelensky, que são globalistas, não se enganem, são pessoas que não têm um interesse principal, com exceção da Meloni, que eu tô vendo que tá aqui, né? Que é a primeira-ministra da Itália. Mas são pessoas que provavelmente foi aqui para prestar uma solidariedade. Mas ela mesma já mostrou que o sentido dela, que ela quer caminhar, é pelo fim da guerra. Agora esse pessoal quer expandir a guerra, né? A própria França disse que vai enviar tropas para ajudar a Ucrânia. Só que o Zelensky não é bobo, tá? Ele é manipulado por esse pessoal aqui, mas ele também sabe que ele tem que salvar o dele. Qual que é o grande problema aqui? O Zelensky, durante toda essa situação de guerra, ele se dedicou a fazer rolos com o dinheiro público, rolos, digamos assim, com o dinheiro que está sendo enviado para lá de outros países, principalmente dos Estados Unidos, e é o que o Trump quer dar um fim. O Trump dando um fim nisso, e como ele prometeu cortar a ajuda, acaba a vida do Zelensky, ele não tem o que fazer. Ele vai ser deposto,
outra pessoa vai entrar no lugar, uma pessoa que tem capacidade, tem a disposição de fazer um acordo de paz, de cessar fogo, para que jovens, mais uma vez, a grande intenção aqui do Trump e de todos tem que ser essa. Jovens ucranianos e russos têm que parar de morrer na guerra. Isso, só isso. E todos esse pessoal aqui, praticamente todos aqui, não vou falar todos, mas praticamente todos aqui, têm a intenção de continuar, porque eles querem manter essa guerra. Eles querem formar um bloco, basicamente a esquerda nova globalista brigando contra a esquerda tradicional da Rússia. Pela hegemonia do poder. É isso que eles querem. Tá? E no meio disso, moendo e matando milhares, milhões de jovens. Tá? Tudo pela cor do poder. O que o Trump quer? Paz. Então eles tratam o Trump como fascista, como imperialista, mas peraí, como você vai falar que o Trump é imperialista se o Trump está justamente cortando a influência externa americana para que a guerra seja cessada? Como que ele é fascista se ele está justamente cortando impostos, se ele está justamente cortando o poder das agências reguladoras e agências de ajuda internacional americana? Então não faz sentido. Esses aqui que vocês estão vendo, a grande maioria aqui, são os verdadeiros fascistas. São os verdadeiros imperialistas e que estão tentando manter a guerra. E isso, obviamente, teve um desenrolar tão grande que o Zelensky teve que voltar atrás. Olha aqui, ó. Essa é a notícia de hoje, né? Saiu pela BBC uma hora atrás. Zelensky pronto para trabalhar sob a forte liderança de Trump. Porque ele não é bobo, ele viu que esse pessoal aqui que tá tentando manter a guerra, eles não têm condições, eles não têm dinheiro. Eles fazem guerra com o dinheiro americano. É assim que eles fazem. A partir do momento que o Trump falou, vou cortar isso aqui, né? Essa foi a declaração do Trump aqui, traduzir pelo Grok para vocês, né? A declaração original foi essa aqui, onde ele fala, né? Essa é a pior declaração que podia vir do Zelensky, né? E a América não vai mais continuar apoiando isso, né? Por muito mais tempo. Esse cara não tá querendo a paz, ele quer justamente que a América fique por trás dessa intenção. E a Europa, no encontro que eles tiveram com o Zelensky, declararam de pronto que eles não podem fazer isso sem a ajuda dos Estados Unidos. A Europa quer continuar a guerra, mas não pode fazer isso sem a ajuda dos Estados Unidos. Provavelmente não é uma grande declaração para ser feita na hora de mostrar força para a Rússia. O que é que eles estavam pensando? Então, esse que foi o que o Trump falou, né? Aqui a manchete. Ucrânia de Zelensky diz que o fim da guerra com a Rússia está muito, muito longe, e foi o que fez com que o Trump desse essa declaração. E aqui a gente vê que ele voltou atrás, depois dessa declaração do Trump, voltou atrás e falou, olha, não, peraí, Trump, me ajuda, eu preciso de você. E por que ele tá fazendo isso? Agora, vocês podem me cobrar isso mais tarde, porque eu acredito que essa vai ser a razão do Zelensky ter voltado atrás. Ele está atrás de um processo de anistia pelos crimes que ele cometeu. Pelo desvio de dinheiro, pelos crimes. Ele sabe que assim que acabar a guerra, ele não vai conseguir ser reeleito e o sucessor dele vai atrás dele para persegui-lo, para processá-lo, né? Seria o lema mais correto. Perseguição é o que acontece no Brasil. Para processá-lo por tudo que ele fez, né? Então, o que ele vai querer aqui agora é justamente não só a liderança do Trump, mas um acordo com o Trump para falar, olha, em troca de parar essa guerra, de parar essa morte de milhões de jovens, a gente vai te conceder uma anistia, um acordo, né? Para que você não responda por um ou por outro, mas não responda por todos os crimes que você cometeu aqui para manter a Ucrânia durante essa guerra. Porque, como eu disse, pessoal, não se enganem, não há mocinho, não há bandido nessa situação. Se vocês quiserem, nos comentários, eu posso fazer um vídeo só explicando toda a situação, mas aqui por alto, pra gente começar a comentar por que o Zelensky voltou atrás e por que ele tá desistindo de ter o apoio da União Europeia, que tava tentando utilizá-lo como marionete, né? Como uma ponta ali, ponta de lança pro grande reset. E não conseguiram porque ele viu que ele agora tá mais preocupado em salvar a própria pele. E ele sabe que o caminho para ele salvar a própria pele é o Donald Trump, tá? É isso, meus amigos. Grande abraço, obrigado quem acompanhou. O que vocês acharam da nossa nova thumb, né? Mudando um pouco a nossa identidade visual aqui no canal. Logo, logo a gente vai dar uma geral aqui no estúdio também. Nos sigam no Instagram, Fred Rodrigues GO. E se inscrevam no YouTube e ative o sininho da notificação aí para você sempre receber o nosso conteúdo em primeira mão. Grande abraço, fique com Deus e até mais.